E aí, galera do sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Enfim, pra mim é bom dia ainda. Bom, a aula de hoje não vai ter como ser gravada, a minha internet faz um tempo já, né, gente, que não tá muito legal pra fazer ao vivo, não sei porquê, se é o YouTube, se é a minha internet, o que que é. Mas nós vamos fazer gravados, que é mais certeiro de dar certo, né? Porque senão depois com aquela correria, eu não consigo, a gente não consegue fazer ao vivo, fica travando, eu tenho que fazer uma videoaula gravada correndo para vocês. Então, vamos fazer um negócio mais relax, tá? Estamos já no quarto bimestre, já tivemos uma atividade do quarto bimestre que não teve videoaula porque ela era uma atividade de aprofundamento, revisão, recuperação, e o que mais você quiser chamar aquela atividade 20, que está fechada agora. Vocês tiveram aí mais de 20 dias para fazer essa atividade, pelo amor de Deus, se não tivesse feito ainda essa atividade, faz agora, né? Não online porque já fechou, faz no caderno, faz impressa, tá certo? Bom, não vamos tomar muito o tempo de vocês, vamos direto para nossa videoaula de hoje, tá? Vai ser rápido, vai ser tranquilo, não vai tomar muito o tempo de vocês, certinho? Então, hoje nós vamos começar a ver os holandeses no Brasil, né? Como vocês já sabem, pessoal, quem estava no Brasil de fato mesmo eram os portugueses, correto? Vocês se lembram disso, né? Quem descobriu o Brasil, né? Quem descobriu o Brasil, porque o Brasil já tinha gente morando, né? Tinha vários nativos, vários indígenas que viviam aqui, né? Mas além dos portugueses, vieram os holandeses um tempo depois, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouco, né? A principal atividade econômica era a extração do pau-brasil, especialmente no começo da colônia, né? E a agricultura de cana-de-açúcar, em especial no Nordeste do Brasil, durante muito tempo aí, foi a principal atividade econômica, né? A principal mão de obra era dos escravos africanos e de seus descendentes. Lembrando, pessoal, que quando começou a exploração de cana-de-açúcar, Portugal tinha um acordo com os holandeses, né? Os holandeses que iriam refinar esse açúcar e fazer o comércio com outras partes do mundo, né? Então era lucrativo para os holandeses também o fato de Portugal resolver plantar cana-de-açúcar no Brasil, certo? Isso vocês têm na aula 19, Sociedade Açucareira. Bom, pessoal, para a gente começar a falar dos holandeses no Brasil, a gente tem que falar sobre um negócio chamado União Ibérica, tá? Pessoal, Ibéria, nós vamos lembrar da Península Ibérica. Quais são os países que estão na Península Ibérica? Portugal, ora pois, e Espanha, certo? O que aconteceu, pessoal? Ali em 1578, uma data que você não precisa se lembrar com exatidão, mas saber que é por ali no século XVI, fim do século XVI, né? A monarquia portuguesa, ou seja, o rei de Portugal, né? A monarquia, né? Que é um governo de um só, sofreu uma crise sucessória, ou seja, não tinha um sucessor direto. O Dom Henrique, que era o último rei das dinastias de Avis, morreu e não deixou herdeiros diretos. Olha o problema, pessoal. Quando não deixa herdeiros diretos, tem toda uma linhagem para ser seguida, mas aí o trono, o próximo herdeiro, começa a ser contestado, tá? Porque ele não é sangue direto daquele rei que tá abdicando do poder. Aí vai começar a ficar um pouco complicada a situação, né? Bom, vários pretendentes ao trono surgiram e vários conflitos foram armados. Mas quem se torna rei de Portugal é Filipe II, que também era rei da Espanha, gente. Quando ele é o rei da Espanha, ele era muito poderoso, gente. Espanha era a maior potência da época no mundo, tá? Então tinha muito poder, era poderosíssimo, tá? O Filipe II vai invadir Portugal com seu exército e vai conquistar, à força, obviamente, o direito de governar Portugal, consequentemente toda a península. Por isso que é a União Ibérica, pessoal, é a Península Ibérica unida, reunida, tá? Então, tanto Portugal quanto Espanha estão sob o domínio de um só rei, que é Filipe II, tá? Mas ele não dominava só Portugal. Olha o mapinha aí do lado, né? O rei Filipe, ele era rei de Portugal, rei da Espanha, ele era soberano dos Países Baixos, que é ali a Holanda e a Bélgica aí, que é entre os holandeses, tá?
Ele era também conde de Borgonha, duque de Milão, ele fazia parte ali do governo do Reino da Sicília, então ele era muito poderoso, ele tinha muitos, muitos territórios onde ele exercia enorme influência ou mesmo governava, tá? Pois bem, pessoal, a gente viu no mapa anterior que o Filipe II, ele dominava a Holanda, certo? Isso aí não tem nada de esquisito pra gente achar, né? Então, só que os holandeses, eles em 1581, ou seja, um pouquinho depois de ser formada a União Ibérica, eles vão proclamar independência em relação à Espanha, tá? Obviamente, o rei Filipe II não fica feliz com isso e proíbe o país Holanda, né, que declarou independência, de fazer qualquer atuação econômica nos territórios que agora pertenciam à Espanha. Por exemplo, o Brasil. Se vocês se lembrarem que a gente falou lá no começo, falou na aula passada, a Holanda participava ativamente da economia de cana-de-açúcar no Brasil. E aí também a Espanha vai declarar guerra à Holanda, tá? Então, a partir daí, a Holanda começa uma guerra militar e comercial com a Espanha. Em 1621, a Holanda vai fundar a Companhia das Índias Ocidentais. O que eles faziam com essa companhia? Eles invadiam territórios que pertenciam aos espanhóis, como o Brasil agora, né? Angola, que também era uma colônia portuguesa, tá? E também na Índia, tá? E vai prejudicar o comércio que Portugal fazia em relação com especiarias, né? E da Índia e com o açúcar, no caso o Brasil. A Holanda vai começar a saquear navios ibéricos, isso aí se chama pirataria, tá, gente? Vai começar um ato de pirata, né, que é saquear navios, e vai invadir territórios na Ásia, África e Américas. E aí isso vai prejudicar ainda mais os espanhóis e os portugueses. Então aí a gente entra, pessoal, na parte já específica dos holandeses chegando no Brasil, invadindo o Brasil, como é que você queira chamar isso, tá? Porque os portugueses também invadiram o Brasil e a gente não chama de invasão, né? Mas deveríamos. Pois bem, pessoal, em 1624 os holandeses eles vão invadir Salvador. Olha a imagem aí do lado, gente, a Baía de Todos os Santos, né, gente? É a Baía, né, que faz parte ali de Salvador, né? Bahia, porque Salvador tem essa baía enorme, é muito bonita, tá? É um marzão enorme. Bahia é uma formação geológica, né? Vocês podem perguntar melhor para Kelly, para professora Kelly ou para professora Nilde, não sei quem, ou para Talita, não sei quem dá aula de geografia para vocês, e elas podem falar com vocês com mais propriedade o que é uma baía. Mas uma baía basicamente é um monte de água, né? Um monte de água que é cercado por boa parte de terra, né? E forma ali um lugar com águas tranquilas para os barcos poderem parar, né? E tinha um porto normalmente, tá? Então, em 1624, os holandeses chegam a Salvador. Um ano depois, eles foram expulsos pelo exército português, que foi ajudado pelas populações locais por povos tupi aliados. Claro, gente, que isso envolveu muito conflito, batalhas, etc, né? Os negros escravizados, eles aproveitaram essa desorganização que os holandeses estavam trazendo e vão aproveitar para fugir de seus senhores, né, gente? Ninguém gosta de ser escravo. Eles vão ver, ó, o bicho tá pegando aqui, o cara não tá prestando muita atenção em mim, eu vou, ó, dar no pé. E aí ia para quilombos, tal, ou até mesmo se aliavam aos holandeses, vendo neles uma possibilidade talvez de melhora aí de vida, né? Bom, em 1630, os holandeses vão invadir Pernambuco. E aqui é a principal incursão holandesa, né? O principal governo holandês no Brasil vai ser em Pernambuco, né? Para dar certo, os tapuias, que eram um povo indígena, tá, gente? Todo mundo que não falava tupi era chamado de tapuias, basicamente. Então, haviam vários povos que eram denominados tapuias, tá? Eles vão apoiar os holandeses que estão invadindo Pernambuco, tá? E aí os holandeses vão chegar e quem estava governando ali a capitania de Pernambuco, que no caso era em Olinda, a capital, né? Não era Recife ainda. Então, o governador vai para o interior e vai tentar, de várias formas, retomar o poder, mas não vai conseguir, tá?
Houve uma guerra, obviamente, essa guerra vai prejudicar a produção de açúcar e vários escravos vão fugir, como aconteceu também em Salvador, né? O Conde Maurício de Nassau, esse nome é importante, tá? Ele foi nomeado governador da Holanda no Brasil. E aí, pessoal, o povo que tava aqui, né? Porque os holandeses chegaram, brigaram e tal, acabou, ficaram lá. E aí, o povo vivia lá, né, gente? Não era só holandês que vivia, já tinha gente lá que morava lá há muito tempo, que tinha os seus engenhos, suas fazendas e tudo mais. O que é a Companhia das Índias Ocidentais, que é holandesa, a gente falou dela já agora há pouco, né? Lembrem, não esquece isso, tá? A Companhia das Índias Ocidentais, ela emprestou dinheiro aos donos de engenho para que eles recuperassem os canaviais que foram destruídos pelas guerras, para comprar escravos, para repor os que fugiram e para consertar suas moendas e seus engenhos. Esse empréstimo vai deixar o povo bom. Eles destruíram, mas emprestaram aqui um dinheiro para eu reconstruir a minha fazenda, né? A minha plantação. Então, o povo vai começar a falar, bom, não é de todo mal, né? Outra coisa muito interessante, pessoal, Portugal só permitia que houvesse uma religião, né, gente? O catolicismo, né? O cristianismo. Na Holanda não se praticava o cristianismo, quer dizer, perdão, não se praticava o catolicismo. Na Holanda, o calvinismo era o principal, tá? Lembra lá, reformas religiosas, do luteranismo, calvinismo, anglicanismo. O calvinismo é uma vertente protestante, certo? Vocês sabem disso. Então, só que a Holanda não estava muito preocupada com expandir o calvinismo pelo mundo, né? Então, o que o Maurício de Nassau vai fazer? Ele vai instituir uma tolerância religiosa, coisa muito rara na região. Então, lá em Pernambuco, o cara podia tanto ser calvinista, né? Podia ser católico e podia até mesmo ser judeu, que não tinha problema nenhum, ele não sofreria nenhuma repressão, tá? O Maurício de Nassau também vai incentivar a produção artística. E Recife, que é a capital do Pernambuco, vai receber grandes melhorias, como pontes, obras sanitárias e novas casas. Artistas e estudiosos vieram para o Recife a convite de Nassau. Então, o Recife, nessa época, pessoal, que é a capital de Pernambuco até hoje, né, vai ser muito aí, uma capital muito vibrante, muito viva, né, com arte, com intelectuais chegando, vão ter projetos arquitetônicos. Quem tiver a oportunidade de visitar Recife, né, você tem ainda muito dessa influência holandesa, né, muitos canais cruzando a cidade e tal. E você tem aí uma imagem de Recife de hoje e acima é um retrato do Maurício de Nassau, tá? Essa parte de Recife é o marco zero, tá? Da cidade, é um lugar turístico, é muito legal, quem um dia puder ir, vá, que Recife é uma cidade muito bonita, um povo muito legal, é muito bacana lá. Bom, antes dessa parte, vamos dar uma olhada nos nossos exercícios. Pois bem, pessoal. Lógico, né? Você vai colocar o nome, a série e tudo mais. 1. Assinale a alternativa que indica um motivo para a formação da União Ibérica. Então aqui, gente, só tem um motivo que tem a ver com a formação da União Ibérica, hein? Não é para você assinalar a consequência da União Ibérica. É para você falar assim, o que motivou a formação da União Ibérica, tá? 2. Por que a junção do Reino de Portugal e da Espanha é chamada de União Ibérica? Pensa, hein, gente? Falamos sobre isso. Pensa. 3. Faça uma breve pesquisa e responda em que região do Brasil se localizam os atuais estados do Pernambuco e da Bahia, que sofreram invasões holandesas. Pelo amor de Deus, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, hein? 4. O que os escravos fizeram em relação às invasões holandesas em Salvador? Então, o que ocorreu, né, em relação aos escravos? O que os escravos fizeram devido às invasões holandesas em Salvador? E 5. Em relação ao governo de Maurício de Nassau em Pernambuco, assinale a alternativa correta. Então, só tem uma alternativa aqui que está correta com relação à administração do Maurício de Nassau. Você vai assinalar a correta e vai enviar para mim. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, em 1640, a União Ibérica chegaria ao fim, tá, gente? Portugal voltaria a ser um estado independente. Os holandeses também vão acabar deixando o Brasil por volta da mesma época, tá? Depois da restauração pernambucana, tá? Que portugueses e brasileiros, e meios portugueses com meios brasileiros,
descontentes depois da saída de Maurício de Nassau, vão recuperar Pernambuco para o domínio português. E aí os holandeses vão embora, tá? O que você aprendeu hoje? A crise sucessória que pôs fim à dinastia de Avís em Portugal e início da União Ibérica, a atuação da Holanda contra a Espanha e as invasões holandesas e experiência no Brasil, em especial em Pernambuco. Beleza, galera? Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que tenha sido de grande valia. Espero que na próxima vez a gente possa estar ao vivo novamente. Tudo bem? Um abraço para todos e até a próxima. Falou!